Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você pode repetir: abatidos, mas não destruídos. Abatidos, mas não destruídos. Pode sentar, querido. A palavra que Deus colocou hoje no meu coração, ela fala das lutas, das perseguições, dos tempos difíceis, das adversidades, fala do sofrimento, mas hoje nós não vamos fazer apologia ao sofrimento, mas nós vamos entender o que significa para nós cada fase, cada momento, cada luta, cada aflição, cada dificuldade. Eu quero começar dizendo que Deus, Ele não está preparando uma bênção para te dar. Deus, Ele não está preparando uma bênção para dar a mim, nem para dar a você. A bênção já está preparada, e o que Deus está fazendo é preparando você para a bênção. Ele não precisa preparar bênção para você, porque Ele é o Deus do haja, agora. Ele não precisa estar preparando, mas Ele está preparando você. Ele está preparando a mim para receber a promessa, para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Somos nós que estamos sendo preparados. E nessa preparação, há um processo. Nesta preparação, há um processo de Deus dentro de cada problema. Eu quero que você pense numa grande dificuldade que você tem. Eu vou te dar 1 minuto para você pensar em uma grande dificuldade que esteja na sua vida. Agora eu quero dizer para você que dentro desta dificuldade tem uma promessa. Dentro dessa dificuldade, dessa tribulação, tem um propósito. E o que Deus faz com a dificuldade? Ele prepara você para o propósito. Ele prepara você para receber a sua promessa. Vamos falar aqui de Abraão. O que aconteceu com Abraão, Sara e Agar? Nós temos uma história de uma mulher que não conseguiu esperar o tempo da promessa, ela não suportou o processo. Sempre que nós não suportamos o processo, nós trazemos para as nossas vidas grandes dificuldades. Todas as vezes que não suportamos o processo, nós trazemos muita dificuldade para a nossa vida. É sempre assim. Eu não aguentava mais, eu não suportava mais, eu não queria mais, aquela afronta eu não suportava mais. E sempre que você desiste do processo, a sua promessa é jogada para frente, que você desistiu do processo. Então eu tenho aqui uma mulher que desistiu do processo.
Sara não suportou a promessa de que ela seria mãe. Ela não suportou esperar o tempo, que é uma das coisas muito difíceis na promessa. É passar pelo teste do tempo. Depois nós passamos pelo teste da pressão. A pressão sobre aquela dificuldade. Depois que nós passamos pelo teste da pressão, então nós passamos também pelo teste da falta de esperança, que vem do esperar. Então Sara, ela não suportou o processo da promessa. Ela sabia, ela tinha uma promessa, mas ela não suportou. E então, ela chamou sua serva Agar, e na época era lícito, e ali ela deitou-se com Abraão e ela engravidou de Abraão. Sara trouxe uma grande dificuldade para sua casa. Mas o que eu quero falar hoje é das coisas que acontecem quando você não suporta esperar o tempo da promessa. Então, Sara deixou que sua serva engravidasse de Abraão, seu marido. E quando eu quero falar do sentimento de Agar, porque Agar, ela tinha na barriga dela um filho. Ela tinha no ventre um filho do seu Senhor. Mas aquele filho não era de Agar. Aquele filho era de Sara e de Abraão. Estava nela, dentro dela, mas não era dela. E aí ela começou a ficar orgulhosa, porque ela tinha no seu ventre um filho do Senhor da casa, e ela era apenas uma escrava. Então ela começou a ficar soberba, desaforada, por conta daquele filho no seu ventre. Ela não entendeu que estava no ventre dela, mas não era dela. Fazendo uma analogia, eu quero dizer para você que muitas vezes o que temos dentro de nós recebemos do Senhor, mas não é nosso. O carro que temos não é nosso. A casa que temos é nossa, mas não é nossa. O dinheiro que temos não é nosso. E aí nós vamos para os talentos. A voz que eu recebi, a voz de Rochinol que o levita recebeu, está dentro dele, mas não é dele. A oratória do pastor, do pregador, do missionário é muito linda, está nele, mas não é dele. E ele começa a ter problemas quando ele começa a achar que porque está nele, é dele. Mas não é. E aí ele começa a ficar soberbo, porque a minha oratória, porque a minha casa, porque a minha empresa, porque o meu carro, porque a minha inteligência, porque o meu intelecto, Deus que deu. E à medida que você vai ensoberbecendo, Deus tira. É por isso que no Evangelho, volto a dizer, fazendo uma analogia com Sara, com Agar. É por isso que o que Deus coloca dentro de nós temos que ter a humildade de saber que está dentro de nós, mas não é nosso. E aí você vai ter uma linda oratória, mas você vai dizer, é do Senhor. Você vai ter uma linda voz, mas você vai dizer, é do Senhor. Você vai ter um dom maravilhoso de interpretar línguas, de orar e os enfermos secar, mas você vai dizer, está em mim. Foi gerado no meu ventre. Está dentro de mim, mas é do Senhor.
E aí logo depois do processo da soberba de Agar, veio a humilhação. Porque ela contou para Abraão, e Abraão disse, olha, a serva é tua, você faz o que você quiser. E Sara começou a fustigar, colocar Agar no lugar dela. Às vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes Deus coloca a gente no nosso lugar, porque começamos a ficar muito vaidoso, e Deus nos coloca no nosso lugar. E Sara colocou ela no lugar dela, e ela não suportando a humilhação, ela não suportando a pressão, ela quis ir para o deserto. Ela fez lá uma trouxa, naquele tempo não tinha mala, ela fez uma trouxa e ela foi para o deserto. Querido, eu nunca vi ninguém crescer em festa. Eu nunca vi ninguém aprender, amadurecer em dias de festa. Você só amadurece na luta. Você só amadurece na guerra. E a guerra faz o valente. O que aconteceu com Davi antes dele matar Golias? Ele matou um leão. Ele matou um urso. É gradativamente. Cada guerra que você vence, você fica senhor dela. As pessoas que ainda não passaram por aquela guerra, elas vêm perguntar a você como foi que você venceu aquela guerra. O que é um instrutor dentro de uma incorporação militar? É simplesmente aquele que vai passar as táticas de guerra. Mas ele vai passar as estratégias de guerra porque ele venceu a guerra. Você jamais vai ver alguém que não venceu a guerra. É uma operação militar, a pessoa não venceu, se corrompeu, ele não vai ser instrutor daquilo. Ninguém vai aprender a lutar com quem lutou e morreu, com quem lutou e foi derrotado. Cada guerra que você vence, você fica senhor dessa guerra. Você fica professor dessa guerra. Você fica instrutor dessa guerra. Sempre que alguém está instruindo, ela diz, olha, eu fiz assim, assim e assim. E a pessoa vai lá, faz como o Aguinaldo falou com o garoto aqui ontem. Olha, é uma coisa simples. Faz como eu estou fazendo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu já fiz várias vezes. Então, a guerra, ela vai te enaltecer. Os heróis de guerra, as pessoas que voltam para a guerra. Meu marido tem um tio lá, não sei, um tio avô, que ele nem chegou lá na guerra. Mas só porque ele foi e voltou, ele foi condecorado como herói de guerra. Então quando você vai numa guerra que você volta, sempre há uma promoção, né, Aguinaldo? Ninguém vai para a guerra com uma patente e volta com aquela patente. Ele vai voltar com aquela patente, mas certamente ele vai ser condecorado. Aqui na escola eu tinha um policial que subiu 2 postos a mais, eu acho, depois que ele conseguiu deter o garoto ali de realengo, e ele conseguiu pegar aquele garoto e não deixar aquele garoto matar mais do que ele já tinha matado. Então, ele, voltando, ele foi condecorado, ele teve um posto a mais, uma divisa a mais. Então, você não pode falar da guerra que você não conseguiu matar. Então, você vai ser agora um instrutor de como vencer, não consigo falar, de como vencer a guerra. Você vai ser um instrutor do céu. Você vai dizer, olha, isso se vence assim, é jejum e oração. Já isso aqui você vence calado. Esposa, você vence isso aqui calada.
E aí você vai aprendendo com a guerra. E você vai me dizer quantas guerras você venceu. E eu vou dizer que valente você é. Eu venci a guerra daquele divórcio. Eu venci a guerra daquela humilhação. Eu venci a guerra daquela tentação. Então, querido, pressão. Agar, ela não venceu a guerra da humilhação. Olha, sempre que Deus disser que vai te exaltar, prepare para ser humilhado. Sempre que Deus disser que vai abrir uma porta, se prepare para portas fechadas. Se é o contrário, não. Ele falou para você, olha, eu vou abrir a porta. Aí a porta fecha. Mas não é aquela porta ela é a guerra. Aquela porta que fechou, ela é o preparo. Aquela porta que fechou, ela é a experiência para você receber a porta que Deus abriu. E saber manter aquela porta aberta. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, só você. A porta que Deus abre, ninguém fecha, só você. Ele abriu para você e só você pode fechar. Então, Agar, ela não passou pelo teste da humilhação. Porque quando Sara apertou, ela pulou. Mas ela estava humilhando a sua senhora. Ela estava soberba e humilhando a sua senhora. Então ela foi, não suportou e ela foi para o deserto. E chegando lá, ela teve uma experiência, porque apareceu um anjo para ela. E esse anjo falou para ela uma coisa que me chamou muita atenção. O anjo falou assim para ela, Agar, chamou pelo nome, né? E disse assim, da onde tu vens, Agar? Aí o Senhor falou ao meu coração, da onde tu vens para você estar no deserto? Aí, olhando para as nossas vidas, da onde tu vens? Eu, há algum tempo, eu poderia responder, vim de um casamento destruído. Se o anjo te perguntar hoje, da onde você vem, você pode dizer, eu estou vindo de uma decepção que me afastou de Deus. Porque existem dois níveis de afastamento. Existe um afastamento que você vai para o deserto, você pega tudo que é seu e diz, nem um dia mais nesse trabalho, nem um dia mais com este homem, nem um dia mais com esta mulher. E existe um outro nível que você fica, mas você já está desistida. Que é quase a mesma coisa. O Senhor quer falar com você nesta noite, que se você foi para o deserto, se você saiu da casa de Abraão, do seio de Abraão, que é a igreja, o convívio com a santidade, o convívio com os irmãos, se você deixou a sua santidade se esmurecer, e você foi lá no deserto um pouquinho, e lá você ficou, hoje é dia de você voltar. Há um caminho de volta para você. O anjo falou, há um caminho de volta. Mas se você não saiu da casa do Senhor, você permaneceu, mas a afronta foi tão grande que há uma tristeza na sua alma. A afronta, a força do mal foi tão grande que você ficou, mas você adoeceu, você ficou doente, você ficou sem esperança. Há também um retorno nesta noite para você. Volte para a casa de Abraão. Volte para o seio do Senhor. Porque quando ela saiu, ela ainda falou assim, vou levar o meu filho. Vou levar o meu filho, nunca mais ele vê. Para se vingar. Deus não mandou ela levar filho nenhum, nem ir para deserto nenhum. Mas ela foi. E na vingança ela falou, vou levar o meu filho. Querida, igreja de Jesus, preste atenção no que eu vou falar para você. O filho de Abraão,
Ele só é filho de Abraão na casa de Abraão, dentro da casa de Abraão. Porque lá no deserto ele é apenas um filho sem pai. Ele é apenas um filho sem pai. Você só é essa pessoa que você é no seio da sua família. Porque se você desistir da sua família, você vai ser apenas qualquer um aí fora. Um desistido. Eu sei que existem situações que elas são impossíveis, mas coloque diante do Senhor e Deus vai te honrar com a sua história, porque Ele é juiz. Aleluia! Ele é juiz e Ele vai ver o seu esforço, Ele vai ver tudo que você fez, o que você orou, o quanto você foi fiel, o quanto você tentou e tentou e tentou. Deus é justo. Então, querida, esse filho aí, o que você tem, que Deus colocou, essa voz linda que você tem, esse chamado lindo que você tem, esse dom que você tem de socorrer as pessoas, esse dom que você tem de ser amigo, você é leal com as pessoas, você não trai ninguém. Esse dom que você tem, você é trabalhador, você é honesto, só tem valor na casa de Abraão. Que lá fora, no mundo, ai de mim, de você, querido, se não fosse a casa de Abraão. Ai de mim, ai da nossa saúde, se não fosse, está ruim, a sua empresa não está muito boa, está difícil no relacionamento, ai de nós, se não fosse o Senhor. Porque angústia e sofrimento é no deserto. Eles sofrem sem esperança, sofrem sem paz, sofrem sem saber para onde vão, sofrem sem o seio, o aconchego do seio da casa de Abraão. Ela seguiu achando que ela ia ganhar muita coisa lá fora, mas ela não ganhou não. E o anjo falou: volta depressa e se submete à sua senhora. Então, querido, o conselho do Espírito Santo esta noite é: volte da onde você parou. Eu continuei vindo para a igreja, mas eu morri. Está na hora de você viver. O anjo está dizendo: volta para a casa de Abraão. Volta, porque Ele toca no seu coração hoje, Ele te anima hoje, Ele traz vida a isso que morreu aí dentro de você. No voltar para a casa de Abraão, você vai ser edificado, você vai ser consolado, você vai experimentar a destra da sua justiça. Se você foi e ficou, está na hora de você voltar. Se você não foi, mas está na casa do Senhor, dentro de uma situação que você não ora, você não jejua, você não se envolve, você vem quando você quer, você está como aquele que bate pé e diz assim: eu não consegui, então eu não vou mais ser do jeito que eu fui. Se entristeceu, se frustrou. É tempo de amadurecimento, é tempo de você entender o que vai te levar para o teu propósito. Há uma situação, eu tenho certeza, eu estou falando para quem sofre. Se você está feliz, está tudo bem, essa palavra não é para você. Mas se você sofre, se você tem um grande questionamento na sua vida, por quê? Por quê? Eu digo para você nesta noite que o porquê, o propósito, esta dificuldade, essa amargura, se você não desistir, ela vai te arremessar para o propósito. Esta dificuldade, ela vai ser uma alavanca para o propósito. Já viu? A alavanca faz isso. Essa dificuldade vai ser a alavanca para o trampolim para o seu propósito. E aí,
nós vemos ela perguntando, ele perguntando para ela, por que ela tinha saído de lá. Ele perguntando para ela, da onde ela vinha. Então eu quero dizer para você que o motivo que te fez parar, até mesmo sem parar, porque muitas das vezes nós paramos andando, porque nós paramos a esperança, nós cortamos a esperança, nós cortamos a ligação com o eterno. A nossa ligação com o eterno é: Senhor, me ajuda, me abençoa. Estamos sempre andando na misericórdia. Não é o fato de estar andando que diz que você está andando. Essa dor que te machuca, passa tudo isso, querido, para os braços, para os seios de Abraão. Volte para a casa de Abraão. Volte para a madrugada, para a leitura da palavra. Volta para o jejum. Volta da onde você parou. Você não vai, Deus não fica devendo nada a ninguém. Você vai receber. O fato de não ter dado certo até hoje não quer dizer que não vai dar. O fato de até hoje você não ter conseguido alcançar aquilo que o seu coração deseja, não quer dizer que nunca mais vai dar. Isso não é coach, não. Isso é fé. Isso é palavra de Deus. Ele nos prometeu. Se você está andando dentro da justiça, dentro dos princípios do Senhor, essa luta não vai te matar. Não vai te matar. É porque como que você pode experimentar a cura se você nunca adoeceu? Como que você pode experimentar um milagre se você nunca precisou de um milagre? E Deus te convida nessa noite para você ser a estrutura. Você já é, mas Deus está te chamando para ser a estrutura da sua casa. Porque isso que está dentro de você foi Deus que colocou, é do Senhor. E ele precisa ser usado na casa do Senhor. E ele vai te sustentar, ele vai te erguer em justiça. Você não vai chorar para sempre. Você não vai chorar para sempre. Vai chegar o dia em que essa situação vai mudar. E você vai poder dizer: grande foi o Senhor na minha vida. A questão também é o foco. É o foco como você olha o que está acontecendo. Por quê? O que está acontecendo na sua vida faz parte de um propósito. Esse propósito faz parte de uma promessa. Mas se o meu foco, quando eu estou na adversidade, quando eu estou na luta, o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, não deixa que eu tenha uma visão de propósito nem de promessa. Mas é por causa do calor da dor. É por causa do calor das circunstâncias. Então você está ali e o seu foco é o que você está vendo. O que você está vendo faz você desacreditar da promessa. É por isso que nós não podemos andar por vista. O que acontece? Nós estamos dentro de uma dificuldade, estamos dentro, no centro daquela dificuldade, estamos olhando para aquela dificuldade. E aquilo que nós vimos, aquilo que vemos, não tira o nosso foco da promessa. E aí você não acredita. E aí você perde a esperança. E porque você perde a esperança, você vai para o deserto. Que deserto é esse? É o deserto da desesperança, da desilusão. É o deserto de acreditar que isso nunca vai passar. Mas essa coisa de nunca vai passar é a ótica, porque você está no meio. No meio. Você não tem olhos como de águia de fora, para você poder olhar que tudo que está acontecendo em sua volta está te arremessando para o propósito, está te levando para o propósito, está te levando para o propósito. Quando você vê, você está dentro da promessa. Quando você olha, você está dentro da promessa. Primeiro você está dentro da luta. Vamos por etapa. Primeiro você está dentro daquele vendaval.
Depois você entra mais, você está dentro, você vê que aquele vendaval é o propósito. E aí você passa pelo vendaval, passa, entende o propósito, e aí você chega na promessa. Mas são etapas. Existe uma trajetória para a promessa. Se você sair daqui nessa noite com esse entendimento, essa ministração já fez o que precisa ser feito. Essa noite, o que eu quero que você saia daqui, firmado no seu coração, é que existe um propósito. O que é propósito? É aquilo que Deus te marcou dentro do ventre da sua mãe. É o que Deus tem para você nessa terra, porque ninguém vem para aqui. Davi estava falando, é uma vida miserável se nós não tivermos propósito. Porque é só levantar, acordar, comer, trabalhar, dormir, tomar banho, voltar, comer. Mas se você tem o propósito, você está indo para algum lugar. Você está sendo preparado para alguma coisa. Você está preparado, está sendo preparado para um propósito no coração de Deus. E eu volto a falar com vocês. Deus não está preparando uma bênção para você. Deus está preparando você para a bênção. Você. Quem está sendo preparado sou eu. Quem está sendo preparado é você. Para quando Ele te der, você dizer, eu assumo. Eu assumo, eu tomo posse, porque eu passei pelo vento, eu passei pela tempestade, eu entendi depois o propósito, e depois que eu entendi o propósito, eu caminhei no propósito, e cheguei na promessa. Promessa para tua casa. E outra coisa, que muitas das vezes faz com que a gente desista. Achar que é fácil, é achar que não tem dificuldade, é achar que você está na igreja e que tudo é maravilhas. Não é. Não é. Se alguém falou para você, venha para Jesus, inclusive eu não gosto desses anunciados, venha porque aqui tem milagre, venha porque hoje é dia da vitória, venha. Não que Deus não dê vitória, mas esse anúncio, como você anuncia uma mercadoria, venha porque aqui é mais barato, venha porque nesse curso você não precisa ficar um ano, você aprende inglês num dia. Não aprende. Não aprende. Então, todo anúncio de facilidade é o quê? Que nós aprendemos aí? Todo anúncio de facilidade é sabotagem. Então não tem facilidade. Não teve facilidade para José, não teve. Ele foi vendido pelos irmãos. Não teve moleza para ele, não. Ele experimentou ser vendido, porque a traição, quando ela vem de outra pessoa, ela machuca, mas quando ela vem da sua casa, do seu irmão, do seu esposo, do seu filho, ele foi traído, ele foi vendido, ele foi preso, tudo injustiça. Não foi porque pecou, porque voltou, não. Na linha reta, no caminho de Deus. Tudo isso ele passou. Então você não vem dizer assim, Jó, qual foi a facilidade que teve para Jó? Qual foi a facilidade que teve para José? Bom, ele foi governador do Egito. Olha, eu não sei se a história diz, mas eu não vi outro governador no Egito. A Bíblia não fala de nenhum outro. Deus prepara o cargo para te honrar. Deus prepara o título para te honrar. Não que o título seja nada, mas Ele te dá. Ele te dá. A mercê daqueles que disseram não vai dar em nada.
Você sabia que o nome do filho de Agar foi dito por um anjo? O anjo disse: vai se chamar Ismael. E há alguns historiadores que dizem que Agar falou para Abraão, porque a Bíblia depois vai dizer, quando Agar voltou, a Bíblia vai dizer que ele se levantou, porque ela não tinha autoridade para dar nome a filho. Mulher não dava nome a filho. Quem dava o nome do filho, quem dava o nome ao filho era o pai. Então a Bíblia, ela não diz em momento nenhum que Agar falou com ele que o nome da criança seria Ismael. Não disse. Temos que cogitar, nem dizer que falou, nem que não falou. Mas ele se levantou e disse: o nome do menino será Ismael. O nome que o anjo tinha falado. Então isso que você está gerando aí, muitos podem dizer, se você está gerando a sua empresa, muitos podem dizer que ela não vai dar em nada. Porque as pessoas gostam de colocar nome na nossa bênção. As pessoas podem dizer que esse casamento aí já realmente está falido. As pessoas podem dizer que esse sonho que você tem de empreender, de ser alguém, não vai dar nada, porque as pessoas adoram colocar nome azarento naquilo que está sendo gerado dentro de nós. Mas quem vai dar nome aí, quem vai dizer o nome da sua bênção é o anjo do Senhor. É ele que vai dizer o nome. É ele que vai dizer, é uma empresa estabelecida com nome. É ele que vai dizer, a família, todo mundo, não dava em nada não. Um era isso, outro era aquilo, outro era... Não, então bom. Mas quem vai dar o nome é o anjo. O anjo vai dizer, um é profeta, o outro é missionário. Aleluia! É o anjo que vai dizer, um é profeta, o outro é missionário, o outro é pastor, o outro é levita. Esses filhos aí que você tem, querido, não é uma questão de receba, não é uma questão louca de dizer recebe, você vai receber isso agora. Não, não é isso que eu estou falando, não. Eu não quero te enganar, não. Eu sou contra essa coisa, essa euforia de recebe a tua cara. Eu faço isso algumas vezes porque Deus me impede a profetizar. Deus me impede a profetizar, e aí eu profetizo. Eu não fico calada, não. Posso parecer até que é um avivalista. Não, eu falo. Mas eu quero dizer que isso vai acontecer. Mas se você suportar o processo. Vai suportar o processo? Vai suportar? Vai suportar a pressão? Vai suportar a humilhação? Vai suportar o desemprego? Vai suportar a fofoqueira falando mal de você, dos seus filhos, da sua casa? Vai suportar ser chamada de boba porque foi traída e perdoou? Vai suportar? Então você vai receber. Porque é o resultado final. É o resultado final do processo. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Só vai ser diferente se você desistir. Só vai ser diferente se você disser que não suporta. Se você pegar a sua trouxa e ir para o deserto. Desistir daquilo que está sendo gerado dentro de você. Mas eu quero que você saia assim, olha. Eu vou sair daqui sabendo que eu tenho vitória. Mas não é porque alguém falou, não. Sem saber da minha vida, sem saber do que eu passo. Simplesmente olhou para mim, olha, recebe aí a tua vitória. Eu vou receber minha vitória. Porque eu vou suportar o processo. Porque eu vou suportar a casa de Sarai. Eu vou suportar a humilhação. Eu vou suportar o peso do pecado da minha casa. Porque, querido, quem suporta o pecado do peso da sua casa é você. Sabia? Quando os filhos... Jó, ele sacrificava todos os dias lá no monte pelos filhos dele. Por que será que ele sacrificava? Ele sacrificava porque ele sentia o peso dos filhos. Ele sentia. Você sente vergonha quando eles fazem coisa errada. Você sente vergonha porque não foi aquilo que você ensinou. Você é humilhada. As pessoas chegam na sua casa e dizem, esse é teu filho.
Dizem assim: essa tua filha, esse teu filho fez isso. No caso das meninas, as professoras falando mal, a vizinhança falando mal, namora com um, o que eles fazem de errado. Nós é que sentimos a dor. Você que é mãe, você sabe. Você pode ter uma mudança, uma restauração. Não tem outro caminho, só tem um caminho. É o caminho da mudança, é o caminho da restauração, é o caminho da sua filha santa, é o caminho do seu filho santo, é o caminho da sua casa restituída, é o caminho do seu casamento. Não tem outro caminho, se você suportar a pressão. Não teve. Pelo menos a Bíblia não fala de outro governador. Não fala, foi ele. A inveja dos irmãos. Quando eles jogaram José no poço, eles pegaram a túnica de José. Eles pegaram a túnica porque eles morreram de inveja quando seu pai entregou aquela túnica para José, porque aquela túnica era colorida, aquela túnica era majestosa. Então a inveja deles foi com aquela túnica. Eles jogaram ele no poço, mas eles tomaram a túnica. Mas eles não sabiam que a túnica de José só servia para José. Eles não sabiam que a túnica de José só brilhava no corpo dele, era a medida do corpo dele, eram os centímetros do corpo dele. A sua bênção, quer o diabo não queira, quer o diabo não queira, ela é sua, ela tem o seu tamanho, ela tem a sua medida, ela tem o seu jeito, ela tem o seu gosto, ela tem o seu sonho. Ah, como eu sonho trabalhar para mim. É a sua túnica, é a sua empresa. Você vai ter, mas você não vai ter porque eu profetizei. Você não vai ter porque algum pastor disse: venha, ajude que você vai receber. Você vai ter, porque é o único caminho. É só o que pode acontecer. A vitória é sua, mas se você suportar o processo. Vamos ficar de pé. Suporte o processo. Aleluia. Que você saia daqui nessa noite dizendo: eu vou suportar. Eu vou suportar com entendimento. Eu vou suportar com certeza. Mas eu vou suportar o processo. Porque foi assim com Ruth. Viúva. Saiu lá daquela terra terrível. Mas ela suportou a viuvez. Ela suportou a pobreza. E Deus cumpriu a promessa na vida de Ruth. Deus cumpriu a promessa na vida de Noemi. Foi assim que aconteceu na vida de Ana. Mas Ana suportou Penina. Ana não disse: eu vou para o deserto, eu vou desistir, porque Penina me atormenta. José não falou: eu vou desistir da caminhada, porque meus irmãos, justamente meus irmãos, aqueles da onde menos eu esperava, aqueles que eram para me ajudar, me amar, me amparar, eles me jogaram para a morte. Então eu vou desistir, vou ficar por aqui mesmo nesse poço. Querido, você não vê um personagem da Bíblia. Eu faço aqui um desafio para você. Para você dizer um personagem da Bíblia que foi fácil. Que foi fácil. Olha, eu aceitei Jesus, levantei a minha mão, cantei 2 hinos, cantei mais um hino, frequentei alguns cultos e estou na promessa. Não tem. E assim como não tem um personagem da Bíblia que não tenha passado por um processo, também não tem um personagem da Bíblia que tenha passado pelo processo e que não tenha vencido. Então o segredo é entender o que está acontecendo e suportar a pressão. Não tem
Não tem essa coisa de vou deixar, de vou embora, de que não aguento mais, porque isso, porque aquilo. Suporta aí, querido. Segura aí. Segura aí. Que você vai chegar na sua promessa. Amém? Vamos suportar? Quem vai suportar aí? Levanta a mão. Recebe a força de Deus. Recebe a unção. Recebe a graça para suportar. Amém?